Olá, gente, estamos no Espaço Bambu. Hoje eu tô aqui com o Thiago, da AINE, ele é fundador da Cidade Escola AINE. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre o que é a AINE, para que eu possa, seguir com algumas perguntinhas claro. aí. Grato pelo convite. Fico feliz de estar em Curitiba hoje. Tem uma simbologia muito grande, uma cidade que eu tenho carinho, e a AINE, ela vai se formando conforme a gente vai avançando, vamos entendendo melhor o que ela é. Eu, de um cunho bem pessoal, eu sinto ela como uma permissão de que eu me trabalhe, me cure. É uma perspectiva bastante pessoal, de que eu possa olhar para as minhas coisas, porque a AINE me convida para a luz e para a sombra, os meus anseios, os medos em relação ao projeto, a escassez, a abundância, o reconhecimento social, a qual me convida a trabalhar o que eu sinto desse reconhecimento das pessoas, se instiga o ego, se eu me faço de humilde. É um trabalho, é muito legal, é uma faculdade. Se eu tô focado em olhar para dentro e não colher os espinhos e as flores de fora. Eu tô focado em olhar para mim. A AINE, assim, eu decidi em algum momento da vida, mas não foi uma coisa que eu senti e decidi. Hoje eu olho para trás e vejo que houve um movimento muito fluido e natural para eu começar a olhar para dentro. O que eu quero ser, o que eu quero expressar, tal qual eu acredito, me conecto assim, as pessoas artistas, escritores. Eu acho que todo mundo é artista da sua vida e pode fazer arte com o que escolher. Pode ser artes plásticas, cênicas, música, o que for. A minha obra de arte é essa associação, essa ONG, essa instituição chamada AINE. Eu acordo todos os dias, pego o pincel e vou pintar o quadro. E essa conotação importante de dar a conotação de um quadro, por exemplo, porque eu não quero protestar, não quero constituir patrimônio, não quero mudar o mundo com a AINE, eu só quero pintar o quadro, eu tenho vontade de pegar as cores e brincar com elas. Então a AINE é um quadro pintado por muitas pessoas, a qual mexe com a esperança de muitas, centenas e milhares de pessoas de algo bonito para o mundo, e ela é uma escola para adultos, prioritariamente, que também recebe crianças e que tem o desejo de não existir mais no futuro, que a gente não exista. Porque o que justificaria nós não existirmos? A mensagem da AINE chegar no mundo, não inspirar, não servir de exemplo, mas simplesmente pairar sobre o campo de consciência. Cada pessoa no seu momento sagrado, cada outra escola, cada instituição acessa quando for seu momento, a gente respeita esse momento. Por isso que a gente diz, eu sei que a gente inspira e a gente é um exemplo. A diferença é que eu, não querendo atuar assim, eu confio no fluxo e na perfeição dos movimentos do mundo. A AINE manda uma mensagem de educação, deixar as crianças em paz. Quem precisa de escola são os grandes, que precisam se reeducar. Adultos, empresários, empresárias, classe política, empresarial, docentes, pais e mães. Agroecologia, nós não envenenarmos a natureza, nem o corpo, a terra. Economia consciente, a qual é algo que reverbera muito dentro de mim. A economia, os preceitos delas, ok, a gente não pode agora ser utópico. O preceito econômico, troca, unidade monetária, lucro, é utópico pensar que amanhã a gente muda, mas a gente pode começar com um passinho, que o lucro seja usado para fazer coisas boas no mundo, e não para armazenamento de escassez de pessoas, né? E o quarto item da AINE, que é essa mensagem, é o sagrado, feminino e masculino. Nós nos reconectarmos com as energias masculinas e femininas. Não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com o menino passar a ser adolescente, passar a ser homem, passar a ser adulto, e depois que ele é adulto, ele tem condições, só depois disso, de ser um ser humano para a sociedade. Senão somos crianças gerindo a sociedade. Somos crianças de carrões. Somos crianças assinando leis. E o sagrado feminino e masculino é isso, é a mulher se reconectar com a sua ancestralidade, com a sua linhagem, com as suas curas, com a força do feminino, o homem na versão, na questão masculina. E aí nós temos novos adultos, né? Então isso é a AINE, resumidamente. Legal. Então a AINE, ela é uma escola para adultos também, né? E como que isso acaba gerando uma estranheza, né? Uma estranheza nas pessoas, elas ficam, como assim, uma escola para adulto? Porque, né, pro senso comum, a educação é uma coisa feita para crianças, né? Como que essa ideia, ela mexe com o conceito da educação? Sim. Para mim, educação é só um efeito colateral de uma maneira que nós, adultos humanos, podemos nos relacionar com o mundo. Vamos tirar um pouco esse rótulo, essa coisa institucionalizada da educação. Eu brinco, para quebrar bem essa coisa, dado o tempo, dado a imensidão
o tamanho, a maravilha que é o universo, o que é a institucionalização da nossa relação com as crianças? É irrelevante, não importa, é secundário, diria. Então, assim, a nossa relação com os filhotes da nossa raça é mais simples, tá? Então, assim, tirou os rótulos. Eu brinco que se um ET de uma civilização muito avançada, que eu não tô falando em esoterismo, é super cosmologia, não temos ainda contato, mas vamos dizer que chegasse, talvez ele iria rir, que a gente vai pros livros para saber o que fazer com os nossos filhotes. E ele até nessa risada amável de sabedoria, mas vocês já pensaram que seria só amá-los? Quer dizer, amar é mais difícil, a gente tem que estudar. Não estudar sobre o amor, a gente estuda no que orbita o ponto nevrálgico, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Nesse caso que eu falei, é um efeito colateral à educação, porque é como nos expressamos e nos relacionamos com as crianças, com as futuras gerações do nosso planeta. É difícil desassociar para mim de que eu não consigo, como eu me expresso com uma criança, com um filhote, com um ser humano recém-chegado no planeta, independente do que cada um acredite de onde veio essa criança, mas ele recém chegou. Como eu desassocio isso da forma que eu me relaciono com o dinheiro, da forma que eu me relaciono com os animais, que eu me relaciono com a natureza, com a terra, e na forma que eu me relaciono com o meu corpo, com a minha família e os meus entes. Para mim é 360 graus, no sentido que é difícil escolher algo para você expressar. O que tu é, o que tu sente que tu tem que fazer, que é expressar arte na vida e curar-se das tuas feridas, quando você vai aí, você vê que tudo é a mesma coisa. O educador, a educadora, o empresário, a empresária, são só facetas e personagens da nossa condição humana, social. O Raul Seixas dizia na música Ouro de Tolo que e você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial, contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial? Você ainda acredita nisso? A gente é outra coisa, a gente é só uma máscara, um personagem. Então não vistamos o personagem da educação, do educador, não usemos essa máscara. A gente é o que é, e quando você está dentro de si e sabendo e olhando uma criança, a gente tende, talvez, eu sinto assim, respeitar e deixá-la em paz. Então nosso preceito nessa parte educação é deixar em paz, tal qual a natureza. Deixa em paz, tal qual os animais, deixa em paz. E a comunidade, o dinheiro, use para as coisas, para fazer a terra sorrir. E o teu corpo, honra e deixa ele em paz. Sim. É tudo a mesma coisa. Não dá para você focar a lanterna só em algo. Quando tu volta pra singularidade, não tem como tu escolher uma máscara para expressar algo. Tudo é a mesma coisa, Tudo é a mesma coisa. Então eu tenho muito cuidado para não focar em educação. Para mim é só um rótulo que os seres humanos colocaram, institucionalizaram uma relação, e por ser difícil abrir a caixa de Pandora e ver tuas dores, para ser um primeiro passo para você dar amor a uma criança, é pelo qual a gente prefere deixar a caixinha fechada e estudar e institucionalizar o que é secundário. Eu não quero faltar respeito com a academia, mas a gente estuda o secundário. Porque se nós fôssemos estudar o primário, nós sentaríamos para falar sobre amor, conexão, dor, sobre as nossas coisas que nós vivemos na adolescência, na infância, abrir realmente a caixa. Eu sonho que a universidade, com muito respeito e carinho, mas que as universidades foquem no que é importante. Na educação, cura dos educadores. Falar sobre sexualidade, sobre puberdade, que os educadores já de idade mais avançada, sobre o que é a menopausa, o homem, sobre como é o homem quando chega nos 40 e 50 anos, o vazio que ele sente. Isso é importante. Um espaço de cura, que a universidade de engenharia, de arquitetura, sentem, então vamos fazer casa para as pessoas desde o primeiro dia, de bambu, para aprender, mas para fazer já. Claro, não estou dizendo clinicar, Deus o livre, que isso até é ilegal, mas que o primeiro dia de aula dos novos médicos e médicas, bota o nariz de palhaço e vão visitar a paciente. Se não institucionaliza, a gente orbita o que não é relevante. Tiago, eu queria saber, agora uma dúvida bem pessoal minha, assim, o que é a família para você na educação? Qual que é o conceito de família? Certo. O que deve ser, não o que deve ser, né, mas o que isso significa, né? Essa é uma pergunta que eu agradeço e honro tu fazer, e ela já me dá um gancho de eu agradecer e honrar a compreensão de quem estiver nos vendo e ouvindo. Eu me posiciono, o guerreiro e a guerreira se posicionam sempre.
mas são flexíveis. Então, assim, eu não tô literalmente sentado em cima de conceitos do que eu acredito, ou que queira. Eu não quero ter opinião para tudo. Eu não quero ter opinião para tudo, porque eu me vejo a minha condição, ao passo que antagonicamente grande, conectado num universo grande, mas eu sou a formiguinha. E é uma pretensão a formiguinha explicar o todo, né? Então, Com certeza. certo silêncio. Eu até não quero faltar respeito com as formiguinhas, querido, mas enfim. Então, se eu escutei uma vez, não tem opinião para tudo sempre. Ainda que a gente se posicione com algumas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não precisa ser uma verdade absoluta, é só uma maneira, que é um outro efeito colateral. Quanto mais a gente volta pra dentro, não tem a ver com iluminação, não tem a ver com... É que quando você decide, é muito simples, é binário. Ou você segue olhando pra fora e trabalhando fora, querendo plasmar as coisas fora e arrumar fora e mexer nas coisas fora, ou você volta-se pra dentro. Quando você volta pra dentro, não é uma inação quanto a lá fora. Você só entende que o que você está fazendo dentro plasma-se e projeta-se para fora. Tem um efeito de você olhar para dentro também, que é te volta ao ao holos, que é o todo. E aí o conceito de família e de casa fica diferente. Eu honro a minha família de sobrenome. Eu honro, são os meus ancestrais, são as ligações karmáticas que eu tenho em acordos e são os portais que me trouxeram. Pai, mãe, vovó. Quanto mais eu me desassociei da família, mais próximo eu fiquei da minha família. É incrível. A desassociar é não esperar, não cobrar. Os meus pais já são falecidos, então a minha relação é muito com a minha avó. Minha avó, assim, se eu olho pra trás, quem eu vejo é a minha avó. Eu esqueci a minha avó. Eu larguei ela de mão. No sentido, eu não cobro nada dela. Ela não tem querida. É minha avó. E quando eu esqueci ela, o que significa? Eu tirei ela daqui de dentro, do que eu podia projetar nela. Você é culpada de alguma coisa. Aí eu virei neto dela. Então a gente joga cartas, sei lá, brinca, discute, conversa sobre qualquer coisa, dá risada. Tudo isso pra dizer assim, pra mim, a minha família, mesmo eu honrando, a gente entender as famílias também, unidade social, que a gente defende, a gente vê entrevistas de jogadores de futebol, eu preciso garantir o futuro da minha família. Tá tão institucionalizado isso que ninguém mais olha. Nossa família é o mundo, é todo mundo. Talvez para dar um exemplo tribal dos índios, eles não têm isso bem claro. É a comunidade, ainda que tenha laços afetivos com esposa, com filhos, mas você ter laço afetivo com determinadas pessoas, que é o nosso conceito familiar, ainda assim não precisa confundir-se com o que você defende perante o todo, a comunidade. A gente defende bastante a nossa unidade social família em detrimento da comunidade. E eu prezo e intenciono que a gente possa nos sentir cada vez mais uma família única. Parece super clichê e filosófico, mas eu me dou o direito de falar porque eu sinto assim. Eu honro minha família, mas já não sou mais meu sobrenome. Então e assim como a casa, sou brasileiro, dividir o planeta, que é um pequeno grão de areia viajando no universo em 190 e tantas partes, que são teoricamente os países, e me orgulhar da partezinha de um grão de areia, a gente está se apequenando, muito na nossa grande divindade. E eu sou do planeta Terra, um planetinha errante. Planeta, a etimologia da palavra, significa errante. Eu sou de um lugar, de um astro errante, orbitando um sol médio, uma estrela, mediana. O sol tem proporção média e ela é adolescente, o sol. Ela não é nem novinha, nem já idosa, né? A gente pode perder o chão se conectar com essa amplitude das coisas, mas pode ser que também dê muito chão. Depende de como a gente quiser sentir. Muda o ponto de vista, né? Bom, e nesse processo todo, tanto pessoal quanto de construção da Aine, o que você considera mais importante, assim, que te acompanhou desde o início e te acompanha até agora, que sem isso não seria possível, né? Sim, fé não religiosa, né? Podia ser, não tem problema algum, mas fé de que tá tudo bem, que algo me conduz e que eu tô a serviço. Há oscilações, às vezes a gente fica mais inseguro quanto a isso e mais descrente, talvez, mas é que hoje ressoa muito isso. É incrível que dá certo. Então a fé que a gente é conduzido, ser conduzido é diferente de ser ajudado. Porque se, não, me ajuda. Sim, a gente tem que ser grato, agradecer as ajudas do universo, tudo. Mas quando você sente-se que é conduzido, te joga um pouco mais, assim, há uma condução maravilhosa. Se tu estás nisso, se tu estás nesse fluxo, que fluxo? Que a tua existência faça bem pra Terra.
não precisa constituir grandes patrimônios, fazer mega projetos. Tu já faz bem pra terra se tu estiver honrando ela e se tu estiver querendo se curar das tuas coisas. Então eu não quero conectar com grandes feitos. A gente indo embora daqui, tendo olhado pra dentro e tendo a noção de que a gente veio se curar, que a gente tem um aprendizado muito bonito em 30 e poucos mil dias. 30 e poucos mil dias é uma vida humana, dá mais ou menos 80 anos. Já tá bom. A missão em si é passar esses 30 e poucos mil dias de uma maneira consciente e atento ao aprendizado. Então é isso, tem me ajudado, que eu não quero dar conotação de autoajuda, nada. Calo aperta aqui, eu tenho muita coisa a olhar das minhas sombras, mas me sentindo conduzido por algo maior, porque daí eu não fico regurgizando-me em relação aos meus feitos ou sabedoria. Vai tomar um monte de decisão errada. Claro. Tem que tomar 200 decisões por dia. Vai sair uma boa quantidade ruim. Mas quando te coloca no serviço e sendo conduzido, a gente relaxa um pouco. E eu sinto assim que é uma responsabilidade, né, a gente escolher esse caminho assim do olhar pra dentro, né, é uma coisa que te coloca assim bem na escuridão, né, como você falou, numa sombra, mas ao mesmo tempo que você tá nessa escuridão, as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais fáceis, né? Sim, eu escuto muito nos nossos encontros que a gente faz da escola com professores, professoras, né, entusiastas da educação em geral, sempre vem uma frase recorrente. Eu vim de um encontro de ontem à noite. Ontem à noite eu escutei essa frase, eu tô me sentindo leve, as pessoas dizem. Só que o que nós estamos conversando é super profundo e denso. Sim. E essa é uma centelha divina, um amor que paira. Parece incrível esse paradoxo amoroso, que é você vai na escuridão e na sombra, só te resta expressar a luz. Exato. Tu vai no denso, só te resta sentir-se leve. Porque parece que quando a gente inconscientemente quer ficar na superficialidade, é ali que a gente sente vazio e densidade. Quando a gente quer ficar na luz, é ali que é perigoso, porque é ali que a sombra aparece. Então, essa decisão de você responsabilizar-se por ti, ela é ruim, assim, ao primeiro olhar, porque ela te tira o chão, porque não há quem botar culpa mais. E a gente criados, né, nossa criação, nossa cultura, nos tiram a autonomia, sacam o direito de escolha e, consequentemente, a responsabilidade, porque quem escolhe tem responsabilidade. Vem no pacote. Sim. Se tu não escolhe, te eximem da responsabilidade. E quando te tira a responsabilidade, te dá um outro presente, que é a possibilidade de culpar alguém. E a gente pega esse. Porque é inconscientemente confortável eu achar bodes expiatórios na vida. Aí a gente começa a achar que é culpa de alguém, sempre. E é tão louco isso, é tão no automático e é tão oculto, ainda que a forma que eu tô falando parece claro, que a gente, se a gente não coloca atenção, chegou na 80, 90 anos de idade e você pode fazer uma lista, tanta gente que você acreditou que era culpado de algo na tua vida. Esse é o antagonismo do assumir a responsabilidade, é quando tu caminha pelos teus pés e não é mais culpado o pai, a mãe, nem o familiar, nem o namorado, nem a namorada, nem o presidente, nem eu não sou advogado de presidente, mas ninguém é culpado. É você assumir a responsabilidade e entende que lá tá te expressando algo que tá dentro de ti. Ninguém é mais corrupto que eu, Thiago, porque a corrupção é uma energia a qual eu tenho o potencial de acessá-la. Não é que tu é mais corrupto que eu. Não, o problema é você que é corrupto. Eu não sou, eu sou honesto. Essa é uma armadilha. Então eu assumo a responsabilidade de que é bem provável que eu seja corrupto, para que eu não expresse daí essa energia. E por isso que a gente tem a tendência, é tão desconfortante inicialmente estar nessa condição de você assumir a responsabilidade, de não procurar gurus, mestres e livros que te digam o que fazer na vida, porque já tá ali para quem botar a culpa também. É tão automático a gente estar nesse conforto de estar fora de casa, que é o coração, viver fora de casa, na rua, procurando referências externas, procurando que alguém te diga o que fazer, procurando culpados, e voltar para dentro, num primeiro momento, causa medo. Que medo? Inconsciente. O ego sabe que vai doer. Então o que o ego vai fazer? Te colocar longe desse movimento. A gente não rechaça o ego, a gente talvez realoca ele de função. O ego é muito, a gente fala tanto nele, egoísta, egocêntrico, ego, e cria um monstro. Ele é um protetor da psique humana para que a gente sobreviva. Então ele tem uma atividade extremamente nobre, manter a gente vivos.
E para ele, um preceito de manter vivo é não conectar com dores da infância. Por isso que ele faz a gente ficar longe até da nossa essência, da criança interior, e nos distrair com política, discutir futebol, estudar coisas que parecem nobres, que eu não estou dizendo que não são nobres, mas são secundárias. Claro. E quando você vê a tua vida, o circo que foi formado, o cenário formado da tua vida, eu estava comentando, é tão desconfortável às vezes essa decisão de você olhar para dentro e assumir a responsabilidade, que o ego vai nos proteger, vai nos colocar em situações de ficar anestesiados e ir numa operação de vida de proteção. A soma dessa minha tendência pessoal a estar protegido das dores e das coisas que importam, essas inter-relações dos meus protetores e da minha proteção com a sua, com de todo mundo, cria essa sociedade que é um cenário, né, armado pra gente ficar ali na ilusão, na superfície, como uma grande malha de proteção pra gente não ir lá onde importa. Por isso, quando a gente começou numa pergunta anterior sobre a educação, a sensação que eu tenho sobre isso é que a gente tá lá onde não é o que parece que é o centro, o core do coração, o centro. Sim. A raiz da coisa. Bom, então é isso. Galera, a gente fica por aqui. Obrigada, Thiago, pela tua participação. A gente tá aberto aí pra quem quiser bater um papo legal aí sobre um assunto que vocês achem interessante. Entre em contato com o Espaço Bambu, caso queiram saber mais. E é isso, espero ver todo mundo aí num próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Mais uma vez, obrigada, Thiago. E é isso.